Sobre mais uma onda do terror russo e outras notícias importantes deste dia, falamos a seguir na Freedom. Este é o Nosso Tempo, no estúdio, Mikhail Baranov. Olá! O número de vítimas fatais no ataque massivo a Kiev subiu para 9. Entre os mortos está um menino de 8 anos. Segundo os últimos dados da administração municipal de Kiev, 134 pessoas ficaram feridas, entre elas 12 crianças. Em um dos prédios do distrito de Sviatoshinsky, na capital, desabou toda a entrada de um edifício de 9 andares. A operação de resgate continua no local. O presidente Volodymyr Zelensky reagiu a mais um ato de terror por parte da Rússia e destacou: a Federação Russa está presa na era da violência brutal e do total desrespeito aos direitos humanos. Segundo o líder ucraniano, é possível forçar Moscou a parar esta guerra. Para isso, é preciso bloquear completamente a máquina de guerra russa, destruir a indústria de defesa e limitar os lucros provenientes dos recursos energéticos. Ele disse isso ao se dirigir online aos participantes da conferência em comemoração aos 50 anos do Acordo de Helsinki. A Rússia continua realizando ataques, mesmo quando o mundo inteiro a chama para parar a guerra. Uma guerra que foi iniciada pela Rússia e que a própria Rússia faz questão de prolongar. Uma guerra que só o governo russo deseja. Um governo que ficou preso em outra época. Eles estão mentalmente presos em outro século, em tempos de violência brutal, deportações e total desprezo pelos direitos humanos e pelos princípios de igualdade. Todos nós sabemos que tais ideias e tais tempos nunca devem voltar à Europa. Quase 300 alvos russos foram abatidos pelas forças de defesa da Ucrânia nesta noite. Segundo dados das Forças Aéreas das Forças Armadas da Ucrânia, o exército russo lançou 309 drones e 8 mísseis de cruzeiro. O principal alvo do ataque foi Kiev. Foram registrados impactos de 5 mísseis e 21 drones de ataque em 12 locais, e em outros 19 houve queda de destroços. O ataque aéreo foi repelido pela aviação, tropas de mísseis antiaéreos, unidades de guerra eletrônica e sistemas de drones, além de grupos móveis de fogo das Forças de Defesa da Ucrânia. E mais um crime cometido pelos russos. Por volta das 14h15, o exército russo atacou o centro de Kramatorsk, na região de Donetsk. Um prédio residencial de vários andares foi destruído. De acordo com o prefeito da cidade, há mortos e feridos. Nossa correspondente Alena Gramov está no local do ataque. Alena, olá. O que se sabe sobre as consequências do ataque até o momento? Olá, Mikhail. Sim, de fato, isso aconteceu depois das 2 da tarde. Houve uma forte onda de choque. Colegas, nós sentimos isso. Por exemplo, o bairro onde eu moro fica bastante longe do local onde o projétil russo atingiu. No entanto, houve uma forte onda de choque. Até este momento, literalmente há poucos minutos, ouvimos os primeiros dados sobre as vítimas. Uma pessoa morreu, 11 pessoas ficaram feridas. No entanto, esses são números preliminares, colegas, porque os trabalhos de resgate ainda estão em andamento. Daqui dá para ver, e vocês podem ver nas imagens toda a dimensão desse ataque realizado pelos russos. É um prédio inteiro de apartamentos, localizado bem no centro da cidade. Sabemos que 2 blocos desse prédio de apartamentos foram completamente destruídos, demolidos, desabaram. Desde os primeiros minutos, os bombeiros ajudaram as pessoas, usando escadas para retirar moradores dos apartamentos em chamas. Agora, ainda há fogo aqui. O incêndio é tão intenso e de tal magnitude que até estão usando equipamentos de combate a incêndio controlados remotamente. Tivemos a oportunidade de conversar um pouco com pessoas que correram imediatamente para cá, porque têm parentes morando neste prédio. Vamos ouvir uma das vítimas. Ela ainda não sabe o que aconteceu com a filha. É exatamente onde o prédio está sendo cortado, e aquela é a janela dela. Aqueles são as 3 janelas deles. E ali onde termina. Ali termina. E para esse lado são 3 janelas. São deles. Você sabe se ela estava em casa? Ela estava em casa. Ela nunca sai para passear. Ela... Calma, calma. Segundo a polícia e os bombeiros, o local ainda não é seguro. Pequenas explosões ainda podem ser ouvidas. Muito provavelmente, são botijões de gás que estão explodindo.
Por isso, todos estão sendo orientados a se manterem afastados do local do incidente, mas, nas proximidades deste local onde tudo aconteceu, todos os serviços de emergência estão trabalhando. E, como já disse antes, esperamos que os números de feridos e mortos não aumentem. No geral, colegas, nos últimos dias Kramatorsk estava tranquila. No entanto, hoje, em plena luz do dia, houve um ataque massivo a um prédio residencial de vários andares. Conseguimos conversar com pessoas que moram nas proximidades. Eles dizem que, bem, hoje, como a cidade, digamos, foi evacuada em cerca de 60%, agora apenas algumas pessoas conseguem viver em todos os prédios de apartamentos. Portanto, estamos aguardando mais informações e monitorando a situação. Miguel. Alena, muito obrigado pelas informações detalhadas e rápidas. Alena Gramova, de Kramatorsk, falou sobre as consequências do ataque russo. E voltamos aos acontecimentos em Kiev, onde, em consequência do ataque do exército russo, há vítimas e destruição em grande escala. No local dos impactos e da queda de destroços, a operação de resgate continua. Nossos jornalistas acabaram de voltar do local onde, em um dos bairros da capital, uma entrada inteira de um prédio residencial de vários andares foi destruída. Eles acompanharam os acontecimentos desde cedo e conversaram com as pessoas afetadas. A seguir, o material dos meus colegas. Na noite de 31 de julho, os russos atacaram Kiev com drones e, em seguida, lançaram mísseis de cruzeiro. Destroços de um drone caíram perto de uma cooperativa de garagens e um cano de gás de um prédio de 3 andares pegou fogo. No pátio de outro prédio residencial, carros foram danificados. Em um dos apartamentos, um incêndio começou. Também foi danificado o prédio de uma das instituições de ensino superior da capital. Os bairros Viatushinsky, Olozivsky, Shevchenkivsky e Solomiansky foram os mais afetados pelo ataque. No bairro Solomiansky, apartamentos em vários prédios foram danificados e carros pegaram fogo. Também foram registrados incêndios e danos em vários locais de edificações não residenciais. Neste prédio, um míssil de cruzeiro destruiu toda uma entrada. Após o ataque do Chads, as pessoas subiram para seus apartamentos, esperando já estar em segurança. Mas depois do ataque com mísseis, às 4h40 da manhã em Kiev, os apartamentos e as escadas desabaram em questão de segundos. Os trabalhos continuam. No total, foram mobilizadas 57 unidades de equipamento e cerca de 300 socorristas. Os trabalhos estão sendo realizados em 5 locais diferentes em Kiev. Ainda há esperança de que mais pessoas sejam resgatadas. O apartamento de Helena fica na entrada destruída. A jovem sobreviveu por um milagre. Junto com a mãe, ela correu para o patamar da escada, parte do qual resistiu ao impacto. Línguas estrangeiras. Acordei porque a janela caiu em cima de mim. Eu estava no meu quarto, ou seja, não vi nem ouvi mais nada. Tinha vidro por toda parte e imediatamente comecei a chamar minha mãe. A gente nem conseguia imaginar uma coisa dessas. Ao redor do local do impacto foram montados postos de ajuda para as vítimas. As pessoas estão em estado de choque. Em todos os apartamentos próximos ao prédio danificado, as janelas foram destruídas. Línguas estrangeiras. As pessoas procuraram atendimento médico, muitas foram hospitalizadas. Todas as vítimas podem procurar os postos de ajuda. Todos receberão informações claras sobre os próximos passos. Dmitry Smatulevich, militar das Forças Armadas da Ucrânia, veio a Kiev de licença para ficar com a esposa e os 2 filhos. O filho mais novo tem apenas 5 meses. Ele dormia tranquilamente quando aconteceu a explosão. As janelas foram arremessadas. Minha esposa começou a gritar. Eu não entendi o que tinha acontecido. As janelas já estavam no chão. De lá voou para cá. Aqui está a cozinha. Ela foi arrancada. Segundo o Ministério do Interior da Ucrânia, houve um impacto direto de míssil na altura do 5º andar. Quase 300 alvos russos foram abatidos pelas forças de defesa da Ucrânia nesta noite. De acordo com as Forças Armadas da Ucrânia, o exército russo lançou 309 drones e 8 mísseis. O principal alvo do ataque foi Kiev. Foram registrados impactos diretos de 5 mísseis, um deles em um prédio residencial em Kiev, e de 21 drones de ataque em 12 locais, além da queda de destroços abatidos em 19 locais. Quase todos da capital. Infelizmente, há mortos e feridos. Meus pêsames aos familiares. O ataque aéreo foi repelido pela aviação, tropas de mísseis antiaéreos, unidades de guerra eletrônica e sistemas de drones, além de grupos móveis de fogo das Forças de Defesa da Ucrânia. Forças Aéreas da Ucrânia no Telegram. Além disso, como resultado do ataque desta manhã, a principal mesquita da administração espiritual dos muçulmanos da Ucrânia, foi atingida, informou Mufti Murad Suleimanov.
Ele destacou que esta é uma das maiores mesquitas da Ucrânia, que reúne milhares de fiéis para as orações de sexta-feira. Victoria Shishukina para o canal de TV Freedom. E agora para outras notícias. Quase 200 confrontos armados foram registrados na linha de frente nas últimas 24 horas. Segundo o Estado-Maior ucraniano, na direção de Pokrovsk, as forças de defesa conseguiram deter quase 50 investidas do exército russo. Mais de 30 ocorreram nas direções de Severoslobudzhansk e Kursk. Em torno de 20 ataques russos foram repelidos pelos defensores ucranianos nos setores de Novopavlovsk e Liman da linha de frente. 14 na direção de Toretsk e 10 na direção de Yuzhno-Slobozhansk. Os militares ucranianos observam que o inimigo continua lançando seus soldados em chamados ataques de carne moída, enquanto as condições climáticas permitem. Qual é o objetivo que eles perseguem, digamos, na visão operacional estratégica desta operação ofensiva de verão, especificamente na fronteira administrativa das regiões de Lugansk e Donetsk? Todo o resto é para assustar, chantagear, blefar. Essa é, bem, a minha opinião subjetiva e ela, em princípio, é confirmada pela quantidade de ataques diários que ocorrem e que hoje, justamente na região de Pokrovskoye, vamos chamar de Dobropoli, direção de Konstantinovka, e também no máximo na direção de Novopavlovka, no mínimo um terço, e às vezes até mais, desses ataques acontecem exatamente nesses trechos da linha de frente. As forças de defesa da Ucrânia eliminaram 1.070 ocupantes russos só nas últimas 24 horas. Assim, as perdas totais de combate do exército russo desde o início da invasão em grande escala já ultrapassaram 1.053.000 soldados. Segundo informa o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, em um dia os militares ucranianos destruíram um tanque e um veículo blindado de combate dos russos. Além disso, destruíram cerca de 15 sistemas de artilharia, mais de 200 drones e quase 70 unidades de veículos automotivos dos invasores. Drones ucranianos atingiram uma fábrica de radioeletrônica intensa na Federação Russa, que trabalha para o Complexo Militar Industrial Russo. Fontes do Freedom no SBU informaram sobre isso. Segundo eles, foram registrados pelo menos 11 explosões, após as quais começou um grande incêndio. Segundo informações preliminares, foram atingidos o novo complexo de produção da empresa e os depósitos com componentes, comentou o chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia sobre o ataque dos drones. Uma fábrica de rádio foi atacada em Penza, na Rússia. Ela é especializada na produção de modernos equipamentos de comunicação para as Forças Armadas da Federação Russa, complexos móveis de comando, sistemas de gestão automatizada de combate, radiocomunicadores para as tropas terrestres, tropas aerotransportadas e forças de mísseis estratégicos, veículos de comando e Estado-Maior modernizados baseados em blindados, uma empresa importante do Complexo Militar Industrial Russo. Andrei Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, no Telegram. E voltamos ao principal tema deste dia. O ataque massivo a Kiev é a resposta de Putin ao prazo de Trump. Foi o que escreveu na rede social X a filha do representante especial do presidente dos Estados Unidos para assuntos da Ucrânia, Keith Kellogg. Mega Motos destacou que, dessa forma, o ditador russo está testando a determinação e a força dos Estados Unidos. Não tenham dúvidas, esta é a resposta de Putin ao prazo do presidente Trump. Ele está testando a determinação e a força dos Estados Unidos. Não devemos nos deixar abater. Mega Mops, filha do representante especial do presidente dos Estados Unidos para assuntos da Ucrânia, Keith Kellogg, na rede social X. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, pediu o cancelamento de todos os prazos concedidos a Putin após o ataque brutal a Kiev. Ele também ressaltou que o ditador russo deve ser levado à justiça. Talvez seja a hora de reduzir a zero todos os prazos concedidos a Putin para demonstrar uma abordagem construtiva. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi muito generoso e muito paciente com Putin, tentando encontrar uma solução. Putin faz isso de propósito. Ele não se importa com nenhuma tentativa de acabar com os assassinatos. Ele só quer destruir e matar,
Porque a própria existência desse criminoso de guerra se baseia nessa guerra sem sentido, que ele não pode vencer, mas também se recusa a terminar. Ele deve ser levado à justiça. Andriy Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, na rede social X.